Onde é que a senhora está? Em que país? Onde é que a senhora pretende se fixar? Se a senhora chegou a consultar alguém sobre a sua saída. Eu digo isso porque a gente já tem a informação de que para autoridades judiciais a sua saída ao exterior está sendo interpretada como fuga. A senhora teme ser presa? Também extraditada depois? Obrigada, Tainá, pela oportunidade. Gustavo Uribe. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito tranquila com relação à questão de fuga e de extradição. Até para tranquilizar os meus amigos, familiares que podem estar assistindo a gente na CNN. Eu tenho passaporte italiano, eu estou nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos fazer um tratamento de saúde. Não é um tratamento de depressão. Eu tenho outras questões de saúde que são conectadas com uma síndrome Ehlers-Danlos que eu tenho, uma síndrome rara, é uma síndrome séria, que causa desautonomia na pessoa, causa uma série de coisas e que eu busco tratamento sempre, porque é o tipo de doença que pode deixar você numa cadeira de roda. Então, não é a depressão que eu faço tratamento aqui fora. Eu tenho um psiquiatra, um psicólogo no Brasil, inclusive já deram relatórios para que eu possa utilizar nos meus processos judiciais, porque minha intenção era ficar no Brasil, mas eu percebo que nós não temos mais justiça no nosso país. Então vim para fora do Brasil, como fui diversas vezes. Esse ano mesmo, há um mês e pouco atrás, estive na Coreia, já estive nos Estados Unidos. Depois que meu passaporte foi apreendido, já estive em Israel, porque eu tenho cidadania italiana e nunca escondi. Se eu tivesse alguma intenção, eu teria escondido esse passaporte e usado para um momento de fuga então. Mas não é o caso. Eu não tinha proibição de sair do país. Alexandre de Moraes, quando tomou meu passaporte, inclusive irregularmente, porque eu sou uma autoridade, tenho imunidade, e o passaporte era diplomático. Ele mandou tomar o passaporte e é tão ilegítimo que sequer ele tinha me proibido de sair do país. Tanto é que todo mundo sabe que eu estive aqui em janeiro na posse do Donald Trump. E meu passaporte foi apreendido em 2023, faz 2 anos. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso. E em relação a algumas coisas que vocês falaram, né? Eu queria até tentar voltar um pouquinho, porque eu estava assistindo vocês ao vivo quando eu pedi para o Gustavo Uribe deixar eu entrar para poder também dar minha versão e, claro, poder ouvir as críticas e as argumentações que eventualmente vocês possam ter. Eu vi que vocês falaram sobre a condenação do hacker. Eu queria deixar bem claro, Tainá e Gustavo, e também para a Luísa, que não está mais aqui com a gente, que a condenação desse caso do hacker a 10 anos de prisão, o próprio hacker que fez a invasão tomou 6 anos de prisão, né? Foi condenado a 8 anos, 8 anos de prisão. A palavra dele é dizendo que eu que dei a ordem para ele invadir o CNJ, sendo que ele já tinha invadido o CNJ em 2020. Eu nem tinha contato com ele quando ele invadiu o CNJ a primeira vez. Ele já tinha a senha de tudo lá dentro. O que acontece? Por que é tão fácil, então, condenar uma pessoa somente por uma narrativa? Porque todo mundo diz que eu dei dinheiro a ele. A Polícia Federal confirmou, está no relatório da Polícia Federal, eu posso mandar para o Gustavo Uribe depois, que eu nunca dei dinheiro ao hacker. A Polícia Federal confirmou, não há qualquer recurso passado da deputada para o hacker. Mais uma coisa, não há qualquer prova, não há nenhuma mensagem, não há nada escrito dos meus telefones que foram pegos na minha casa, dos telefones dele, de que eu tenha mandado alguma coisa. Eu tive alguns poucos contatos com ele depois da época que eu fui para casa do Bolsonaro levando o hacker, e esses poucos contatos, nenhum consiste de que eu tenha falado alguma coisa para ele de invadir nada, absolutamente nada. Ou seja, estou sendo condenada pela palavra dele contra a minha. Só que a palavra de uma pessoa que mudou 6 vezes o depoimento dele na Polícia Federal, é uma pessoa que foi chamada pela própria Polícia Federal de mitômano, e que está sendo contra uma pessoa que foi provado que até hoje não existe nenhuma prova de que eu tenha feito qualquer coisa desse tipo. Enquanto a imprensa está discutindo se uma pessoa está sendo condenada por perseguição política, eu acho que a gente deveria estar pensando, será que existe mesmo segurança para os sistemas de judiciários desse país, já que uma pessoa conseguiu entrar, colocar mandado de prisão, mandado de cintura para a gente do PCC e do Comando Vermelho, além da fictícia prisão do Alexandre de Moraes? Eu acho que ele ficou tão nervoso, Alexandre de Moraes, de ver isso,
que quer eventualmente a minha condenação para pagar essa vergonha pública que ele passou, de saber que um hacker conseguiu entrar no sistema do CNJ e colocar esse tipo de informação. A segunda coisa é que vocês comentaram que eu tomei 5 anos e 3 meses de prisão também, uma condenação que já tem maioria, então a gente pode dar aí por condenado, né? Ou seja, mais 5 anos, então somando dá 15 anos e 3 meses de prisão, uma pessoa que nunca matou, nunca estuprou, nunca roubou, mas que existe toda uma narrativa contra ela. Por que ele consegue fazer tudo isso, Alexandre de Moraes? Porque a imprensa dá vazão a esse tipo de narrativa. Parte da imprensa nunca dá o espaço para a gente falar, como eu estou tendo aqui na CNN, né? Vocês estavam falando de mim, eu estava assistindo aqui nos Estados Unidos, e falei, não, eu quero falar e poder ter minha versão também. A questão da arma, eu só saquei a arma depois que houve um disparo. No momento que eu estou discutindo com o tal jornalista, que em nenhum momento se apresentou como jornalista, que ele, mais 3 homens, cuspiram na minha cara, me empurraram, xingaram meu filho, me xingaram na frente dele de prostituta, xingaram meu filho, me xingaram na frente do meu filho, que me empurraram, eu caí no chão, e depois fez um sinal de me chamando de espanhola, como querendo dizer que eu sou prostituta. Bom, isso daí ninguém fala. Depois disso, ele recebeu ordem de prisão da polícia e fugiu da polícia. Fugindo da polícia, houve um disparo, que depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que era um disparo acidental do próprio policial. Mas naquele momento que o policial estava no chão, em que tinha tido o disparo, ele teve uma distensão na coxa e caiu e acabou disparando a arma, eu achei que o tiro tinha sido contra o policial. Estava com meu filho de 14 anos e saquei a arma para me defender. Pois não, Gustavo. Deputado, não. Primeiro agradecer a audiência da senhora e por ter aberto espaço na agenda da senhora, de estar aqui presente, dando o outro lado. A CNN é marcada por isso, exatamente por dar voz para todos os lados. A gente quer ouvir essas personagens da política para entender exatamente o que está acontecendo. A Tainá Falcão fez uma pergunta se a senhora teme ser presa. Eu gostaria de repetir essa pergunta. A senhora teme ser presa? E segundo, a senhora sempre foi conhecida por enfrentar as intempéries, por enfrentar a oposição. Os movimentos que a senhora